Vocês estão sentindo esse cheirinho de ditadura vindo da Argentina? Pois é. O presidente argentino enviou ao Congresso um pacote de normativas que vai desde regular as roupas dos juízes e palavras que podem ser usadas no serviço público até a repressão de manifestações e mudanças no sistema eleitoral. Bom, a gente vai contar essa história aqui no plantão, mas é bom lembrar que o plantão é um oferecimento da Fílmica, uma plataforma de filmes independentes. E olha, se você assinar até o fim do ano, você vai ter 75% de desconto no plano anual. Sai R$ 60 para uma assinatura para você ou para dar de presente. E quem vai contar essa história pra gente é a Sofia, no nosso plantão do Meteoro. Sofia, mais uma do Milley. Conta pra gente essa história. Pois é, né? A gente já tinha comentado no plantão de ontem, né, sobre a tal da Lei Ônibus, né, que é uma lei que foi aí enviada ao Congresso pelo Milei, com mais de 660 artigos, são 664 artigos nessa lei, que é, meio que vai mudar tudo na Argentina, né? Até o próprio nome da lei vem aí do latim omnibus, que é a lei de tudo. Que não é lei E ônibus, então. Não, não é ônibus. Não tem nada a ver com transporte público. Mas, enfim, e tudo nessa lei, assim, tipo, tem as estranhezas do Milei. Então, dá até para você colocar o print 1 na tela aí. Essa lei, ela foi mandada em papel para o Congresso. O Milei, assim, tipo, não sei, acho que ele ainda está no século passado. E em vez de mandar a versão digital, ele pegou e imprimiu tudo, encadernou aí com bonitinho com as cores da bandeira da Argentina e mandou em papel para o Congresso. Ele, ele, Daí, ele usou um pombo correio também? não, mas eu não duvidaria. Vindo do cara que pega conselhos com o espírito do cachorro morto, né? Eu não duvidaria. Provavelmente ele tentou o espírito de uma pomba e ele não conseguiu o contato. Mas tá aí, né? Exatamente. Em papel, né? Tal como faziam os astecas. E essa lei, além dessa questão aí do físico, né? Ela também chamou atenção aí pelas bizarrices, né? A começar por ela querer regular as roupas dos juízes. A gente pode ir lá para o print 2. A gente tem aí um trecho da lei, né? Que vai contar para a gente que os juízes, eles sempre têm que estar vestindo uma toga preta e usar um martelo para começar e encerrar cada sessão. Então, assim, ele realmente quer voltar para o passado. É aquela imagem bem clássica, né, caricata praticamente que a gente tem do juiz vestindo preto com martelo, tal, 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 ordem no tribunal. Ele quer que aquilo realmente aconteça. Eu tava esperando um parágrafo ali dessa normativa dizendo que na quarta usamos rosa. Não, não tem, é só preto mesmo. Agora, outra bizarrice que chamou atenção foi a questão de proibir a palavra gratuito no serviço público. Pode colocar ali o print 3. A gente vai ver que ele vai contar ali pra gente que no serviço público, em qualquer nível, seja nacional, provincial, que seja, está proibido usar a palavra gratuito ou similares e que você deve apenas dizer esclarecer que se trata de uma prestação de serviço de livre acesso. Você tem que chamar livre acesso, não gratuito. E a justificativa para isso seria de que as pessoas precisam entender que esses serviços públicos também têm um custo, não é grátis. Não existe almoço grátis, Weberton. Não existe almoço grátis. Levado ao nível extremo de ter uma lei, uma normativa dizendo que não existe almoço grátis. Exatamente. Quase que E aí, literalmente. é, e aí eu fico pensando, né? O lema dele era Viva la libertad, carajo, né? E assim, tipo, ele quer regular o que as pessoas vestem e o que as pessoas falam, né? Enfim.
Mas essa é a parte bizarra. A gente tem que lembrar que não é só bizarrice que vem nessa lei, né? Tem coisas bem sérias e a gente usa o bizarro para chamar atenção, para daí a hora que a gente pegou essa atenção, a gente vai falar da parte séria. Que a gente tem de questões sérias aí? Para começar, está sendo decretado um estado de emergência em vários setores da vida pública, né? Então, e a gente sabe que estado de emergência, quando é usado sem ser uma emergência real, normalmente tem aí segundas intenções autoritárias. A gente está vendo aí a delegação de poderes do legislativo ao executivo, né, em várias áreas, incluindo economia, incluindo finanças, incluindo fiscalização, segurança, defesa, tarifas, energia, saúde, previdência social, tudo por um período de 2 anos. Então, em 2 anos, várias atribuições que seriam do legislativo passam para o executivo, ou seja, ele tira poder do Congresso para concentrar poder em si mesmo. Daí a gente tem também uma expansão do que é o conceito de legítima defesa e introdução de novos controles sobre manifestações, aumentando as penalidades para as manifestações, inclusive chegando ao ponto de dizer que qualquer reunião de mais de 3 pessoas tem que ser informada ao Ministério da Defesa e que o Ministério da Defesa, por questões de segurança, pode se opor a essa reunião. Então, juntou 4 pessoas juntas, você já tem que avisar o Ministério da Defesa e ele pode impedir vocês 4 de se juntarem. E também uma amplíssima reforma eleitoral, fazendo com que, inclusive, introduzindo aí algumas questões que tornam essas eleições mais personalistas, acabando com as eleições primárias que ocorrem lá na Argentina. Então você vê aí tudo isso junto, né? Você vê aumento da repressão, concentração de poder no executivo, reforma eleitoral, tudo isso aí é, como você disse ali no começo, o cheirinho de ditadura, né, Everton? Daí tem além dessas questões aí também a gente tem facilitação da privatização, tem a questão aí de legalizar capitais e bens que não foram declarados à Receita, então meio que uma legalização da sonegação de impostos aí. Vai mexer nas aposentadorias, não está claro aí na lei ainda como que vai ser mexido nas aposentadorias, mas vai mexer nas aposentadorias. E daí também tem uma desregulamentação de comércio aí de livros de ingressos, que na Argentina tinha um preço fixo aí para livros, então para facilitar acesso a livros, tira isso, provavelmente o livro vai ficar mais caro na Argentina. E também de ingressos esportivos que era proibida a revenda, sabe aquela coisa que o cara vai lá, compra todos os ingressos de uma vez e depois te revende pelo várias vezes o valor? Então, agora eles estão legalizando isso na Argentina. Então, legalizaram a profissão de cambista na Argentina. Exatamente. Legalizar a profissão de cambista. Tudo isso aí acontecendo numa lei-zona só, num pacotaço, como está sendo chamado lá na Argentina, de leis. Sofia, você Isso pode aí lembrar pra gente quantas normativas são mesmo? são São 664, 664 normativas de uma vez só. de uma vez só. E vamos lembrar que isso aí vem na mesma semana que teve o revogaço, né? Esse é o pacotaço. Na mesma semana teve o revogaço, na qual foram revogadas mais de 300 leis de uma vez só. Então, soma aí as duas coisas, você já tem quase 1.000 normativas numa semana que o Milei está fazendo. Enfim, tudo isso, esse caso aí não foi um decreto, foi uma lei que foi enviada ao Congresso, então não foi implementado ainda. E pode ser que esse pacotaço encontre resistência no Congresso e não seja de fato colocado em prática. Eu trouxe aqui um vídeo do Leandro Santoro, que é um deputado lá argentino, né, que faz parte de um partido de centro-esquerda. Ele vai falar para a gente primeiro sobre a questão de quando deve se esperar a aprovação ou não dessa lei e depois sobre como que essa lei está sendo recebida lá na Argentina. Então, estamos aí no C5N, vamos ouvir. ¿Cómo? ¿Cuándo comenzaría a tratarse esta ley ómnibus? Bueno, se supone que la ley ómnibus se supone que la tienen que tratar la semana que viene o la otra, depende. Então,
Então aí perguntaram para ele, quando que você acha que vai ser votada aí a lei Omnibus? E ele disse que na semana que vem ou na outra. Então é coisa que está perto. Não é a coisa que a gente vai ter que esperar muito para saber se vai ser implementado ou não. Será ver también cómo son, recién llegó, lo tenemos que ver y a ver el tratamiento y los giros a las comisiones, ¿no? ¿Qué es lo que más les sorprende, lo que menos les gusta de esta ley ómnibus? No tiene Daí estão perguntando para ele, o que você não gostou nessa lei Omnibus? que ver con que nos guste o no nos guste. La desorganización, primero, lo que uno primero ve es la desorganización y la megalomanía. Daí ele tá falando, não tem a ver com o que eu gosto, o que eu não gosto. A primeira coisa que a gente tem que ver é a organização e a megalomania. Vos para tratar una modificación de esta naturaleza tenés que construir consenso. Para tratar de uma modificação dessa natureza, tem que construir consenso. Ni por decreto ni por imposiciones así en situación de extraordinaria. ¿Qué te pensás? Que en 15 días poder Então não pode ser por decreto nem por imposição. resolver la reformulación institucional de un país. ¿En qué país? A ver, que me traigan un antecedente de un país en el mundo donde se hayan hecho las cosas de esta manera. E me tragam um país no mundo da onde foram feitas as coisas dessa maneira. Então é assim que pelo menos você vê, não é nem o cara de esquerda radical, nada. Esse cara aí, a gente tá falando da centro-esquerda, sabe? A esquerda bem moderada lá da Argentina, dos peronistas, né? Então assim, realmente não está sendo muito bem recebido isso aí, não. E o Milei já sabe que não está sendo bem recebido, primeiro porque, apesar de todas as tentativas dele de sufocar os protestos continuam acontecendo e, inclusive, já tem indicativos aí de greve geral na Argentina para resistir ao Milei. E segundo que ele também, talvez já prevendo que o Congresso pode não aprovar aí a lei Omnibus, ele já está falando que, se não for aprovado, ele vai fazer um plebiscito. Então, assim, tipo, realmente tá querendo aprovar isso aí a qualquer custo. O Milei, que ele acho que sempre teve essa imagem de o Bolsonaro da Argentina, acaba lembrando até o Bolsonaro durante as eleições falando que para construir um novo Brasil teria que desfazer muita coisa, né? E tá aí o Milei com aproximadamente 1000 normativas, tentando criar uma Argentina do zero, mas que a gente sabe que criar não é uma palavra que descreve bem esse pacote de normativas, esse revogaço e esse pacotaço. Parece justamente o contrário. Pois é. E eu acho bastante interessante perceber como mostra muito bem o que é o discurso de liberdade da extrema-direita, que eles usam muito esse discurso da liberdade, a liberdade, o Milei com Viva la Libertad, carajo, o Bolsonaro com dar a vida pela liberdade, blá, blá, blá. Mas é uma liberdade para que os ricos façam o que querem, e quando você vê a população como resistindo a isso, porque a população percebe que ela está sendo prejudicada com isso, aí acabou a liberdade. Aí 4 pessoas juntas já pode ter lá o ministério se metendo nisso. Aí você já tem outras medidas que a Argentina já teve aí depois do Milei. Usar reconhecimento facial, né? Usar aí inteligência artificial para reconhecer o rosto dos manifestantes e depois cortar benefícios sociais dessas pessoas. Já está falando até em cobrar o preço da repressão, o custo que o Estado vai ter com a repressão dos próprios manifestantes que forem reprimidos. Então, olha a liberdade aí, né? E a gente tem que lembrar que tudo isso não deu 3 semanas de Milei no poder. O Milei assumiu aí a presidência no dia 10, né? Então, 19 dias, ok, né? Não deu 3 semanas ainda. 19 dias, ele já está nesse nível. 10 dias, então a gente fica ansioso aí para saber como essa nova Argentina, baseada em ideias da Idade Média, com normativas feitas em cartas no papel, como os argentinos vão reagir a isso. Sofia, obrigado por trazer essas novas informações sobre a Argentina. E esse foi o nosso plantão do Meteoro. E aqui, mais de 4 pessoas não é crime. Então faça parte do nosso clube de canais lá no Meteoro. Obrigado.